Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Chegamos para mais um episódio do DGCast, o nosso já famoso podcast, que tem como principal intuito fomentar a apresentação de grandes pessoas no universo notarial e registral, trazer boas ideias, reflexões. O programa vem se consolidando aí nos últimos meses e a gente tem buscado aí sempre trazer convidados incríveis para que vocês tenham ótimas reflexões ao longo dos nossos episódios. Quero agradecer sempre os nossos apoiadores aqui do DGCast, a Ciplan, que é uma empresa de software para cartórios, e a Deva, que é uma loja, uma marca de roupa que tem vários projetos sociais e que me veste aqui no podcast. Então, sempre agradecendo aí os nossos patrocinadores, cujos links, os dados, as informações estão no descritivo do vídeo. O nosso DGCast, ele é disponibilizado no canal do YouTube do blog do DG. E se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal do YouTube, basta clicar num botãozinho aqui abaixo do vídeo, tem um link de inscrição e um link para ativar as notificações de novos vídeos. Com isso, você garante a recepção de informação de todos os novos materiais que a gente postar por aqui. Legal? E se você, ao longo do vídeo, estiver gostando e tal, lembra sempre de curtir, de deixar um comentário, de mandar as perguntas aqui, tanto para mim como para os convidados. Se quiserem mandar sugestões de entrevistados, tudo é bem-vindo dentro do nosso DGCast aqui, que é um projeto que tem sido muito gostoso de fazer, de realizar. E o nosso convidado de hoje é um grande profissional, um tabelião já de longa data, e esse tabelião é o Cláudio Lopes, 20º tabelião de notas no Rio de Janeiro. O Cláudio, que além de um grande profissional, ele é detentor de uma história interessantíssima, por poucos conhecidas, e hoje a gente vai procurar contar tudo aqui para vocês ao longo desse nosso episódio do DGCast. Cláudio, seja muito bem-vindo, é uma alegria, uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, Arthur. Eu me sinto muito feliz, né, muito honrado de estar aqui, por vários motivos, né, mas assim, os mais importantes, mais marcantes, é que você, para mim, para várias pessoas, é uma referência da nossa atividade. Né? A gente agradece muito por isso. E o mais importante, que eu considero o mais importante, é que você transcende isso. Você consegue falar, se comunicar com pessoas até fora da atividade. Né? Como eu te falei, a minha mulher não é da área e te segue. Que legal. Né? A minha filha é tua fã, ela é da área que trabalhou comigo. Obrigado. Então você tem esse dom da comunicação. Com essa leveza, você levar mensagens boas a todo mundo. Então, na nossa atividade tão árdua, né, tão dura por várias vezes, é fundamental ter essa leveza. É uma razão até de sobrevivência e de bem-estar. Gratidão, obrigado aí, Cláudio, pelas palavras, seja muito bem-vindo. Estamos aí. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo aqui. Bora. Cláudio e eu já conversávamos Bora, nós temos aqui. A história. Se deixar, a gente estoura o tempo do Exatamente, do não podcast. pode. Mas a gente conversava aqui um pouquinho antes e vocês vão ver, pessoal, a história do Cláudio é muito interessante. Mas, Cláudio, antes de falar sobre algumas passagens que eu considero bem marcantes da tua caminhada, da tua história, eu sempre gosto de voltar um pouquinho no tempo com os nossos convidados, porque eu acho que as nossas histórias, às vezes a gente acha que a nossa história é tão simples, é tão ali sem graça e tal, mas muitas vezes as pessoas se conectam com algo que a gente disse e nós ajudamos essas pessoas a, enfim, a evoluírem, a superarem uma adversidade, talvez a criarem um projeto. E uma coisa que eu sempre pergunto para o pessoal aqui e vou perguntar para você, como foi a sua aproximação com o mundo do direito? Você ali, adolescente e tal, você sempre quis trabalhar no universo do direito? Porque muitas pessoas aqui a gente fala, putz, sim, eu tinha algum parente que fazia tal coisa, eu gostava muito de ler e tal. E aqui eu acho que começa um pouquinho das curiosidades da tua história. Você sempre quis fazer direito, Cláudio? Eu não vou nem falar do cartório ainda, eu estou só no direito. Sempre quis? Não. Na verdade é o seguinte, eu nasci, né, muito nesse mundo de cartório. Meu pai trabalhava em cartório em Araruama, no interior do Rio de Janeiro. Tá. Né? Perto da capital, Araruama? 110 quilômetros, 120 quilômetros da capital. Cidade muito próximo. pequena? Uma cidade de litoral, próxima a Cabo Frio, região dos Lagos. Que delícia. Região dos Lagos. É uma Gostoso cidade, ali. é uma cidade muito gostosa. Né? Então, morei lá até 16 anos. Muito né? bom. E meu pai sempre trabalhou em cartório, né? Desde moleque trabalhava em cartório. Então eu me lembro, as memórias que eu tenho,
são de circular pelo cartório, vendo ele com aqueles livrões Menino, enormes. você é menino. Menino. Circular pelos Que cartórios, legal. porque acompanhava, ele me levava, né? Eu gostava daquilo, gostava de ver Aham. aquela... Toda criança gosta, né? Adora. Você vê, então, uma máquina Olivetti, né? Você colocar o papelzinho lá e bater. Não, é uma coisa fantástica. Sim. E vi. E outra memória que eu tinha, e aí é uma coisa que eu trago para mim, até hoje. A lembrança que eu tenho do meu pai atendendo as pessoas na varanda da nossa casa. Pessoas que procuravam para O atendimento. cartório não era na sua Não casa. era na Porque casa. tem lugares que às vezes o Tem pessoal cartórios, mistura. não era, mas as pessoas, assim, da importância que ele tinha na tomada de decisões de várias pessoas. Iam na varanda Na da tua varanda da casa. tua casa. Batiam lá, né? Não tinha nem que banheiro, batiam lá, ele atendia. E eu lembro de quantas vezes eu fiquei bravo, a gente num Fusquinha 66 branco, de calota cromada, Eita! a gente pronto para sair, e meu pai e não deixava de atender. Olha. Ele atendia. Nossa. Arthur, ele atendia. Sentava, como se eu estivesse vendo agora, na varanda da Que frente orgulho. da casa, sentava naquelas cadeiras de ferro. Isso é algo que eu acho de tanto valor, Cláudio. Assim, aqui a gente às vezes vai trazendo insights que a gente tem. Porque hoje eu noto que muitos notários e registradores parece que eles acabam, por vezes, até fugindo do atendimento. É óbvio que há cartórios de um porte maior que te impossibilitam de ficar o tempo inteiro ali conversando com todo mundo que te procure. Mas é tão gostoso a gente poder falar com as pessoas, entender um problema, ajudar essa pessoa, de repente, aí a encontrar uma alternativa. E o tabelião, o registrador em cidades de menor porte, até hoje, eles são referências. Pelo que você me conta, o teu pai era até um conselheiro, talvez, Isso, até isso. das pessoas, né? Que tem tudo a ver com a Era atividade do quase como tabelião. autoridade, como juiz, só Sim. tinha uma vara na época, né? Tinha um juiz, um delegado, prefeito e um tabelião. Né? Tinha esse status, não digo de status de posição social, não. Meu pai era um cara sempre cara muito simples, muito, sabe? Melhor coisa. Totalmente, muito simples. E o atendimento, ele atendia qualquer pessoa. Para trabalhar em cartório tem que gostar de Qualquer pessoas, pessoa. na Tem, minha visão. Não tem, dá para você tem. querer ser, vocês que estão nos escutando e que de repente almejam ser titulares, ou de repente almejam trabalhar em um cartório, porque hoje trabalhar em cartório, eu sempre falo sobre isso, que é tão legal pro estudante de direito e às vezes pro próprio bacharel encontrar um caminho dentro do cartório. Trabalhar em cartório não é só ser titular. Você pode ser um substituto, um escrevente, um auxiliar. Mas seja lá o que você for fazer dentro de um cartório, você tem que gostar de pessoas e de lidar com pessoas. Não tem dúvida. E eu acho o seguinte, não adianta o cara se cercar de tecnologia, chega alguém, leva a maletinha dele, ele fica falando sozinho. Então, enquanto você mantém essa tua essência, sabe? Desde lá de trás, você mantém essa essência de atender pessoas, que as pessoas gostem de te procurar, se sintam atendidas quando te procurarem, isso é fundamental. Não tem IA que vai tirar isso de você. Jamais. Jamais. Para os pessimistas que falam que os cartórios vão acabar, na minha visão, não irão. Eu acho que tende a acabar. Se muda, sim. Pode, a coisa é complicar, é o seguinte, se você adotar essa postura de que eu estou a serviço da tecnologia, eu sou um servo fiel da tecnologia. E o tabelião não é isso. Não. Tabelião não é. Tabelião é muito Mas aí você tinha essa referência do seu pai, viveu com ele, então penso eu que você vou estudar direito. Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Eu falei, não, eu não vou querer esse negócio. Não vou. Você era inteligente. Não vou, não quero esse negócio. E ele tinha assim, a inteligência também, ele nunca pressionou ou sugeriu. Que viesse fazer, tem papais que fazem isso. Ele nunca fez, sempre apoiou. E aí é outra coisa importante, o apoio da família é importante. Meus pais, minha mulher, né, meus filhos, eles me apoiam em qualquer decisão que eu venha tomar. Né? A gente conversa sempre, faz, não, o que você fizer, tá legal, a gente confia em você. Que bom. Né? Porque a gente discute. Isso é importantíssimo, esse apoio é importantíssimo. Né? E se eu estou aqui hoje, conversando com Arthur Delguercio, que é um sonho, eu devo isso a eles. E eu queria deixar isso bem claro. Esses vínculos são importantíssimos. Né? Sim, a nossa família é uma base extremamente importante. A gente valorizar sem as nossas famílias, eu conecto muito com essa ideia. Eu não sou ninguém. Aí eu fui fazer engenharia.
Peraí. Não, calma. Não, você achei que você ia ser professor de história. Então você foi para engenharia? Um menino criado no cartório, transitando entre livros de notas, livros de notas. Mas o que você foi fazer? Não precisava exagerar tanto, né? Fazer engenharia, porque eu era... Assim, na escola, eu era muito bom, mas muito bom em cálculos. Eu tinha memória fantástica. Você é exceção no mundo do direito, então. Normalmente a galera é ruim de Não, eu era muito bom. Eu era muito bom em cálculo. Que legal. Tinha uma memória, assim, fantástica. Falei, eu acho que, sabe, na parte técnica a coisa vai. Estudei na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Trabalhei por 8, 9 anos em engenharia. 8, 9 anos. Pô, você... Bastante. Bastante. Me formei em 86, né? Já trabalhava em engenharia, me formei, fui contratado na empresa. Trabalhei na CSN, Siderúrgica de Volta Redonda, quando era estatal ainda. Então, isso aí Cláudio, é outro ponto importante. Quando eu passei para a CSN, eu tinha 24 anos. É um engenheiro com 24 anos. Fui trabalhar em turnos de revezamento, na manutenção. Você comandando uma equipe de 30, 40 pessoas. Então, você imagina um garoto, 24 anos, jovem. Né, jovem do interior, comandando um grupo assim totalmente heterogêneo, com gente de todo lugar do país, né? E você vai se adaptando e vai se mudando, né? Você já era casado nesse momento do tempo? Nesse momento da CSN ainda não. Não. CSN. Mas já conhecia sua esposa? Já namorava com a Ana, que é minha esposa, já namorava. Que legal. E depois a gente casou. Aí eu estava na engenharia, casado, teve a minha primeira filha, que está na Justiça Federal, servidora federal. Como ela chama? Niterói, Isabela. Isabela. E só que na década de 90, né, você lembra como confisco de poupança, nossa, aquelas coisas todas, salários começaram a atrasar 2, 3 meses. Eu casado e com filho. Né? Falei, poxa, não está dando. Caramba. Aí veio o primeiro sinal do meu pai. Você não quer vir? Mas nunca vem. Você quer vir? Você quer. Você quer vir? Você tinha uns 30 anos, aquele... quase 30 anos, por aí. Você quer vir? Falei, não, ainda não, eu vou tentar mais uma vez. Vou tentar dar uma... Essa coisa vai mudar, não pode continuar assim. E nada, a coisa só piorava. Foi assim por bastante tempo. Aí eu liguei para o meu pai, liguei para ele, pai, aquele convite está de pé ainda? Ele falou, claro. Que legal. Se quiser agora, pode ir agora. Falei, tá bom. Aí, aquele processo nosso, sentei com a minha esposa, né, no almoço de domingo, saímos. A figura dos pais é tão legal na vida da gente. Né? Muito. Você sabe que você falou, quando você falou agora, me lembrou, esses dias eu faço algumas leituras de Bíblia, esses dias até, acho que foi até a leitura da missa do domingo passado, ou do anterior, ao que a gente está gravando, que falava sobre o texto do Evangelho do Retorno do Filho Pródigo, né? E que você falou, me deu um estalo, assim, não quero nem era o teu caso, né? Mas lá é um dos trechos que mais mostram a beleza, né? Dessa conexão do pai, né? Que é aquele, enfim, o filho perfeito cobrando o pai dele fazer uma festa pro filho pródigo. Falou, não, pô, é meu filho, eu tenho que comemorar que ele tá voltando, né? Eu até arrepio de falar isso. Muito maior. É muito maior. Muito maior. E fui. Que legal. Isso em 93. Nossa. Em janeiro de 93... 6 de janeiro de 93 eu Mas comecei... até ali, você formado em engenharia, foi trabalhar em cartório. Eu formado em engenharia, e eu falo, pai, o que eu vou fazer no cartório? Eu, engenheiro. Nesse negócio todo. E o que você foi fazer? O que eu vou fazer? Ele falou, tá bom, deixa comigo, vai depender de você. Aí, entrei como auxiliar, fui trabalhar no balcão, atendendo pessoas. Falou, a primeira coisa que você tem que aprender é falar com pessoas. A especialidade do teu pai qual era lá no cartório? Ele era um escrevente, ele não era o tabelião ainda. Não, mas tinha tudo. Era notas, registro de imóveis tudo. E RTD, só não tinha protesto, né? E registro civil. Era mas tinha essa mescla do tabelião com registro, tabelião com registro, a gente exatamente. Não tem isso aqui em São Paulo. Aí eu passei balcão e passei todos os setores do cartório. Todos os setores do cartório. Todos os setores do cartório. Você não era o filhinho do papai que chegou lá? Não. Eu não entrei para ser substituto. Aliás, é engraçado, né? Esse é um ponto super... Há histórias que se repetem com coloridos diferentes, mas eu sempre falo que para quem nos assiste e acha que você chegou num cartório determinado e aí você olha lá que de repente um filho, um irmão, um pai, um parente do tabelião ou do registrador ou de alguém trabalha lá, normalmente as pessoas associam ao, entre aspas, cabide de empregos. E eu gosto muito de desfazer essa ideia, porque você está me contando a tua história de trabalho real lá com o teu pai,
e eu conheço... Bom, o meu irmão é meu substituto no cartório. Exatamente. E eu conheço tantos outros titulares aí, pessoas que têm parentes, pessoas com vínculo trabalhando perto e que falam, cara, é uma bênção ter essa pessoa na minha vida. É óbvio, eu posso falar por todos os casos do Brasil? Não, mas também é interessante que quem nos assiste saiba que essa ideia do parente que vai trabalhar somente para ficar ali no bem bom, vamos assim dizer, não tem, aliás, muitas pessoas, eu noto que o parente comprometido com a causa do cartório, às vezes ele entrega mais, porque ele tem esse plus do vínculo, que é uma coisa que outros colaboradores E uma coisa que eu sempre, Arthur, independente de ser meu pai, já ter me dado oportunidade, é uma coisa que eu cultivei sempre a gratidão. A gratidão. Gratidão por tudo. Então, não é porque meu pai estava obrigado, condicionado a isso. Não, sim. A gratidão é ele ter me dado essa oportunidade. Na verdade, foi uma guinada. Ele não me deu essa oportunidade. Ele me deu a oportunidade de uma guinada na minha vida, de uma mudança na minha vida. É de ter a possibilidade de gostar de uma coisa que eu neguei antes. De lidar com uma atividade... E tudo bem também, né? Diferente, tudo bem, faz parte. Fazia parte da sua caminhada. Na época, no momento, eu não estava pronto para aquilo. E eu acho que a sua postura, não sei se você já ouviu isso ou não, senão eu estou falando aqui agora, a tua postura eu acho que tem que ser enaltecida também, viu, Cláudio? Sabe por quê? Porque tem muita gente que às vezes não teria a humildade de reconhecer que estava precisando de uma mão. E você teve, casado, com filho, com uma profissão. Eu conheço casos de pessoas que às vezes não eu e o Arthur, tá? Aquela pessoa que ama um pai, alguém... Cara, eu estendo a mão e a pessoa por teimosia não pega. Então, eu não sei se você já ouviu isso não, mas acho que é legal de você ter tido essa... Pô, se o meu pai pode me ajudar, não interessa que eu tenho 30 anos, tô casado, tenho filha... Que se dane, eu vou aceitar a ajuda de alguém que me ama e que pode me dar uma oportunidade diferente. E eu aceitei a oportunidade com a intenção, realmente, tá bom, estou agora aproveitando tudo que a engenharia me deu, a informação profissional que eu sou, mas eu vou colocar isso ao serviço da minha nova profissão. Essa é a minha nova profissão. Nossa, sensacional. Essa é a minha nova profissão. Tanto que eu entrei em 93, em 94 eu prestei vestibular para Direito, aí entrei de novo na Universidade Federal Fluminense, papai casado, com filho, trabalhando. E detalhe, eu morava em Araruama e estudava a faculdade em Niterói. Então, distância? 100 quilômetros. Eu viajava todos os dias, estudava à noite, eu trabalhava durante o dia, meu pai me liberava 4 horas, né? Eu pegava um ônibus que era lá da prefeitura, a gente viajava quase 2 horas, porque era de ônibus, e de volta 4 horas. Chegava em casa, era meia-noite, né? Peraí, pessoal, vamos lá. Isso. Recado importante aqui para você que está se queixando da falta de tempo na sua vida. Cláudio, repete a tua rotina aqui pra gente, então. Vamos lá. A rotina era isso. Em 94, né, eu aprovado. Pai, casado. Minha filha tinha 2 anos. Você acordava que horas para ir pro cartório? Cartório eu acordava. A minha mulher acordava 5 horas, ela ia trabalhar numa outra cidade. Ela é assistente social, né, hoje aposentada, né? E eu cuidava da menina, levava para casa dos meus pais e ia para o cartório. Trabalhava até 4 da tarde. Você entrava lá então umas 8 horas, mais ou menos? 8 horas. Ficava lá até as 4? Ficava até as 4. Às 4 eu ia para pegar, de 4 às 6, 6 eu pegava, começava a aula na faculdade. A aula na faculdade terminava às 10. E você pegava 2 horas de ônibus na ida? De ônibus, 2 horas de ônibus na ida, 2 horas de ônibus na volta. Não tinha celularzinho para você ficar resolvendo problema, né? Você ficava offline. Offline de 6 até praticamente meia-noite. Saía 10 horas, chegava meia-noite em casa. Eram 2 horas de viagem. Então você que está reclamando da falta de tempo, escuta essa história do Cláudio, tá? Foram 5 anos assim, mas com muita determinação, né? Foco, né? Aí como que você estuda, faz trabalhos de faculdade? Se vira. Sábado e domingo, né, não dava quase nem para sair. Eu tinha que sentar lá e estudar, fazer trabalho. E tem uma passagem que é muito interessante. Minha filha é pequenininha e eu lembro, eu fugia às vezes para o quarto, porque ela queria estar junto, né, e eu ficava muito triste com isso, que eu tinha que parar para estudar, tinha prova na segunda faculdade. Seguinte, e eu deitado na cama, assim, de bruços e lendo, né, deitado. Me desculpe, um especialista, mas eu estava deitado lendo. Elas entravam na porta do quarto, que um ortopedista não ia falar, não nos ouça. Subia nas minhas costas e ficava aqui pela minha cabeça,
pai, que letrinha é essa? Isso no Oh. Código Civil, por exemplo. Puxa, Então, que legal. Como não lutar por isso? Como não brigar por isso? Quando a gente tem foco e objetivo, as coisas são muito, muito mais fáceis. Eu sempre tive essa determinação, Arthur. Você sabe que hoje eu trabalho muito com pessoas que prestam concurso, pessoas que trabalham em cartórios, e eu vejo muitas pessoas que perdem grandes oportunidades de realizarem os seus sonhos por falta de foco. E eu falei do celularzinho agora há pouco, não foi à toa, porque hoje o celular efetivamente ajudou muito coisas a acontecerem, mas a tua história é uma história de sucesso curiosa que não tinha telefone celular. Não. Ajudava muito o teu foco. É. Quando eu lembro da época que eu estudava para concurso também, o celular já existia, mas não era nesse formato do smartphone, dos iPhones e tal. Então, meu contato com o celular era muito pouco. Eu lembro que meu primeiro iPhone eu já estava mudando de Campos do Jordão para Itacoaquecetuba. Então, a verdade é que hoje as pessoas se queixam muito de tempo porque elas preenchem de uma forma não muito útil as suas rotinas, né? É aquele excesso, aquela coisa... coisas que a gente tem que se policiar, até não é porque eu falo que eu não sinto esse problema, eu mesmo sinto, que às vezes tem épocas que eu falo, pô, acho que tô excedendo um pouco aqui, um pouco ali, mas fica um chamado para tua consciência aí com todo o carinho do mundo, porque eu acho que a gente tem um tempo que é muito valioso. Às vezes as pessoas falam assim, o tempo passa rápido demais, mas será que é o tempo que passa rápido demais ou é você que está usando o seu tempo, preenchendo o seu tempo com banalidades e a hora que, pumba, você acorda, abriu o olho, passou 1 mês, 2 meses, 1 ano, uma vida para alguns. E né? a coisa te captura, né? A coisa te prende. E se você não se policiar, né? A gente se policia. Fala, não, estou usando muito. Estou usando né? muito. Tem que parar, não dá, tem outras coisas para fazer. Então, se você desligar e deixar, ela é uma coisa que não me faz falta. Pois é. E quanta coisa a gente faz com isso desligado, hein? Com isso desligado, quanta coisa. Né? Um negócio que te atrapalha é muito bom. Né? Mas eu estava ali, por exemplo, te esperando, acordando. E problemas de... Você está resolvendo. Né? De cartório e tal. Tá resolvendo. Mas que vão se resolver se eu não mexer agora. Exato. Vão se resolver. Exato. Tem coisas que, ainda que você não tenha... A gente tem que se permitir. Tem que se permitir. Elas vão se resolver. Né? Aquela coisa que a gente ouve sempre. Há problemas que a gente acaba interferindo muito quando não deveria. Porque eles vão se resolver, independente da sua intervenção. Exato. Independente da sua intervenção. Bom, aí você voltando para a tua história, você se formou, trabalhando ali com o seu pai ainda. Trabalhando. Aí e ali, em algum momento da faculdade, já tinha te dado um cliquezinho, puxa, posso fazer concurso? Já tinha. Você já estava ali com o cartório na mira, com o concurso para cartório na mira, vamos assim dizer. Quando eu vi que aquilo era o que eu queria para a minha vida, eu gostei realmente. Né? Me fascinei com... E eu gozado, porque você aliando a lógica da engenharia, né, ao direito, hoje, problemas assim, principalmente em notas, né, você acaba resolvendo com a própria lógica. E a lógica de você montar, de você adaptar institutos que estão à sua disposição. Mas tem uma lógica. E tem gente que tem um monte de coisa, né, e você acaba não conseguindo pegar. Essa aqui primeiro, não organiza. Não organiza. E a engenharia me permitiu isso, me deu essa coisa. Interessante esse paralelo que você fez da engenharia com o direito. Não, hein, mas Cláudio? é fantástico, bem legal, uma coisa que... Bem legal. Isso me permitiu. Então, eu gosto muito de resolver problema. Não, adoro. Quando vem uma coisa assim de... mas ninguém conseguiu fazer, não dá. Eu falo, tá bom, deixa eu tentar ver se tem uma solução para isso. E a gente, em Guará, em Campinas, a gente resolveu coisas assim fantásticas, de que me orgulho muito como profissional por ter ajudado alguém a resolver. Que fantástico. Né? Bacana isso. Mas aí voltando ao lá. roteiro. Eu gosto. Esse roteiro é muito curioso. É legal. E aí eu prestei concurso no Rio, né? Concurso do Rio. Que ano foi esse concurso? Foi em 2002. Primeiros concursos? Não, perdão. Foi eu assumi no Rio em 2003. Um dos primeiros do Rio. Foi o primeiro que eu fiz lá. Demorou tanto quanto os últimos ou não? Não, foi mais rápido. Porque eu lembro, eu assumi em janeiro de 2003. E como foi você passou bem? Como que foi lá? Eu escolhi assim, o que eu pretendia. Que era? Foi um RCPN do primeiro distrito da cidade que eu morava. De Araruama. Eu ia falar Araruama. Então, uma coisa que me permitia, por exemplo, buscar
só tinha uma filha ainda, né? Aí já tinha nascido a segunda. Buscava minha filha no colégio, levava no balé e ia trabalhar. Você Entendeu? falou que lá é cidade de praia De também. praia. Você gosta de praia? Gosto do sol, do ambiente de praia. Sabe, o ambiente de praia me faz bem. Tá. Você vê, se for, eu não sou de ficar lá no sol e tal, mas aquele ambiente de areia, mar, aquilo me faz muito bem. Eu gosto também. Eu gosto da natureza. Eu é uma também. coisa que me faz muito bem, me renova. Esse é um negócio que me renova muito. Olhar a natureza é bom, me faz muito bem. E aí você começou lá então em 2002, 2002? Comecei em 2003, em janeiro de 2003. E aí, como foi? Bom, você deve ter se adaptado bem, porque você já vinha com... me adaptei muito bem. O know-how só que o ali. registro civil, na época, hoje ele é mais reconhecido, você tem o ressarcimento de atos gratuitos. Na época isso era uma loucura. Você tinha, por exemplo, casamentos comunitários com mais de 100 casais e que você não recebia nada. Sério? Só trabalhava. Um centavinho, nem um reembolso, centavo, nada. Eita. Você trabalhava inteiro, você ia para um sábado à noite, e fora o uso político disso, né, que se fazia. Ah, e tem, entendeu? né? E tem, muito. Até hoje. Até hoje, muito. Então, se fazia isso, você não recebia um centavo. Então, a despesa era Pelo enorme. menos hoje tem o reembolso. Pelo menos é reembolso. Você não tinha nada disso. Falei, bom, eu tenho que dar uma mudada de patamar. E aí? Né? Aí pintou concurso para São Paulo. Eu nunca imaginei prestar concurso para São Paulo. Porque até aí a sua história... Você é carioca, Rio de Janeiro. Nunca imaginei prestar concurso para São Paulo. E você gostava de São Paulo? Brincam que carioca não gosta de São Paulo e vice-versa, né? Não, nunca tinha ouvido falar assim de... Né? Até alguns colegas que prestaram o segundo concurso ou primeiro concurso, né? Alguns, os caras muito bem preparados, caras muito bons, mas foram reprovados na oral, se eu não me engano. Tá. E aí, não, mas lá em São Paulo você não vai passar de jeito nenhum. Pessoal, é engraçado, essas histórias em concurso existem, né? O cara, o fulano é de tal lugar, não vai passar naquele. Não vai. Agora vai falar, mas eu vou. Sabe o que eu acho? Eu acho que bom, talvez isso tenha existido. Eu acho que hoje não existe mais, mas um ponto que para mim é bem valioso citar nesse contexto é que quando chega no exame oral, por exemplo, o concurso de São Paulo. O concurso de São Paulo dá uma valorização muito grande para as normas de serviço da Corregedoria de São Paulo. Não tenho dúvida. E às vezes eu até falo para a galera que me acompanha na questão dos concursos para cartórios, o seguinte, eu falo, olha, você quer sair prestando pelo Brasil inteiro? Até dá, hoje mais do que nunca, hoje é um pouquinho diferente, mas sempre tem aquele ponto de que se você se tornar um especialista no teu estado-alvo, a tua chance de estar nos primeiros lugares aumenta. Não tenho dúvida. Aquele lance do concurso para cartórios que não basta passar, tem que passar bem. Tá? Então, hoje, eu acho que talvez a gente tenha aí um universo mais propício para o cara que presta em múltiplos estados comparado a alguns anos atrás. Mas mesmo assim, eu acho que você ter um ou dois estados-alvo onde você dedique uma atenção maior para normas, legislação, decisões do tribunal, isso... Concordo muito contigo. Embora hoje você tenha uma disponibilidade de informações muito maior, né? E se o cara está disposto a... Totalmente mas diferente. é a questão do foco. É a questão do foco. Você tem que dividir, né? Você está fazendo ao mesmo tempo. Você está fazendo Sergipe, Maranhão, Ceará, Minas, São Paulo, Rio. Desgasta também, né, Cláudio? O concurso cansa. É caro. E concurso cansa. E cansa. Essa história de, eu vou lá para treinar, cara, não faça isso. Não treine. O ir treinar é um desgaste. Não dá, grande. é um desgaste. Eu estou vendo isso, porque minha filha mais nova está no 13 de São Paulo, 13º. Está aguardando o resultado da escrita? Que está na fase parada. Que legal. Tomara que ela consiga. O Caio falou outro dia, está aguardando. Está aguardando. Né, então... Vamos ver. Mas é um negócio que eu estou vendo o quanto é desgastante. É desgastante pra caramba. E até por isso que eu defendo isso aqui que a gente está fazendo. Eu defendo muito isso até no curso um curso preparatório. Sabe? Tem que tirar esse estresse, tem que tirar esse peso. E a gente mostrar o dia a dia do cartório. Hoje, a gente acaba sendo... Né, o pessoal acaba sendo treinado, né? O cara é muito bom, o cara quase gabarita uma prova objetiva. Hoje, tranquilo. O cara quase consegue fazer isso. Né? Quase, né? Na prova de cursinho em São Paulo, a coisa é mais complicada. Sim. Talvez seja o tribunal onde seja mais complicado você saber o que vai dar. O que vai dar. Verdade. As outras você até sabe que tirei uma nota
boa, aqui é mais complicado. Mas a prática muda, é bem diferente. Muito diferente. Muito. Aliás, eu gosto muito da ideia. Eu acho que os concursos de remoção tinham que ser mais voltados para a galera da atividade, assim, uma coisa bem, bem focadinha. Porque, na verdade, não só o concurso da remoção. A remoção eu ainda acho que é construída de um jeito que poderia ser levemente repensada no quesito conteúdo que se cobra. Não tem dúvida. Para direito notarial e registral e direito civil e tudo mais. Mas o próprio provimento, assim, é uma verdade. Eu não quero desmerecer quem é bom de gabaritar, tal, cara, que às vezes ele é muito legalista no sentido de saber conteúdo, mas não tem o prático. Mas eu acho que todos os concursos deveriam, de alguma maneira, buscar um preparo mais adequado para aquela função. E no cartório a gente tem certas especificidades que, se houvesse algumas pitadas um pouquinho maiores da prática, lá na cobrança na porta de entrada, que é o concurso público, talvez a gente pudesse... eu não vou falar que escolher a melhor pessoa é muito difícil, né? Quem somos nós para dizer quem é melhor ou pior? A gente, enfim, ninguém pode dizer isso, né? Mas de pelo menos buscar uma aptidão um pouco maior. Exatamente. Você acaba não escolhendo pessoas, mas você acaba identificando aptidões. Aptidão, acho que a palavra é essa. Você consegue eu acho que a gente poderia fazer isso melhor, de forma melhor. Concurso de remoção, então, a gente nem fala. Pois é. Né? Não tem coisas que são... Vamos colocar assim, até dispensáveis de serem cobrados. Coisa que você não vai usar nunca. Não vai usar nunca. E chega um ponto da atividade, a gente já viu tanta coisa, né? Você preparando para concurso, você vê as demandas de cada pessoa que estuda com você. Não, tem gente que sofre muito. Sofre, é um sofrimento... Enfim, claro, grandes conquistas são precedidas de sofrimento. Não tem... Tanto que eu até falo, olha, eu já ouvi uma vez... Porque eu prego muito, né, o que eu chamo de um estudo mais saudável, da pessoa respeitar o corpo, os limites. Eu carrego marcas do tempo que eu estudava até hoje. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje lá atrás. Mas eu já ouvi de algumas pessoas, mas você só está falando isso hoje porque você conseguiu. Será que você teria conseguido pregando o que você prega hoje? Eu acho que sim, e com menos sofrimento. Menos sofrimento. É o que eu acho. Porque eu até hoje, eu já falei isso aqui em algum outro episódio, não lembro qual, pra você ter uma ideia, e eu me considero até um cara tranquilo, mas eu era tão bitolado com o estudo que eu estudava basicamente todo dia, e eu estudava de fim de semana, e eu já não estudo há mais de 12 anos para concurso, porque eu não quero sair de Itacoaquecetuba. Eu tô bem, tô feliz lá. Só que chega final de semana, tem épocas que a Rose, minha mulher, ela fala, você tá estranho, parece que você tá procurando coisa para fazer. Eu tenho dificuldade em parar quieto. E eu tenho certeza que isso é uma marca do que... Porque eu estudei para concurso dos 21, que é quando eu estava no último ano da faculdade, aos 32, que foi quando eu mudei para Itaquá. Foram 11 anos de estudo para concurso. Demais, então, cara, marcou, constituiu a minha essência isso aí. O que me marcou muito, e hoje eu trago marcas disso, foi a minha temporada em Campinas. Vamos falar de Campinas, porque acho que a gente linka com o concurso. Porque você estava lá no Rio, questão da gratuidade. A questão da gratuidade, você falou, vou prestar São Paulo, prestou. Fui aprovado no terceiro. Passou bem para ter escolhido Campinas, né? Na verdade, eu fui o 6º colocado. Olha que beleza. Só prestei tabelionato de notas. Parabéns. Não prestei protesto até por isso. Falei, vou fazer, mas eu não sei se todo vai. Mundo falando que não vai, né? Nem talvez protesto, tivesse entrado. Talvez tivesse entrado. E no Notas e Protesto também teriam umas opções. E notas, você tem ideia, na época, o terceiro, notas eram 12 cartórios só. Eu lembro. Eram 12, era um grupinho... Tinha uma coisinha outra em São Paulo, tinha Campinas, São José. São José. Eu lembro. São José do Rio Preto. Ribeirão Preto, São José do Ribeirão. Coisas e aí assim. Você passou em sexto? Aí eu fui o quarto a escolher. E aí você tinha alguma dúvida entre Campinas ou outra cidade? Ou você Na verdade, eu estava Campinas e São José. Tá. Porque a Laura Vissoto, do primeiro São José, ela estava uma posição na minha frente. Né? Então, aquela coisa da escolha. Né? Então, eu falei, bom, ou eu vou em um, ou vou no outro. Depende do que a Laura escolher. E, na época, parecia que a Laura ia escolher Campinas. E era um bom cartório. Tá. Né? Mas é o tal negócio do que a gente vai falar, financeiramente parecia um excelente cartório. Né? Campinas. Não tinha a transparência que se tem hoje, de jeito nenhum.
Era diferente. Totalmente diferente. Eu lembro que eram umas pastinhas na sala do tribunal. A gente ia lá na sala do tribunal, vê aquelas pastinhas. Você não tinha noção de... Por mais que você pudesse visitar, você não tinha uma noção real do que existia no lugar. Não tinha de jeito nenhum. Resultado, fui para Campinas. Né? Para Campinas, um cartório ali no centro, né, no Largo do Rosário, Campinas. 2005 isso. 2005. Eu assumi lá em 14 de junho de 2005. Eu fui para Campos no dia 18 de maio. Somos colegas de terceiro concurso. Eu fui para Campos dia 18 de maio de 2005. Eu estendi até Você estendeu até quando podia. Até quando podia. Uhum. Né? Fui para lá, tá bom. Então você imagina. Como foi trabalhar em Campinas? Você saindo de um registro civil no interior. Para um Notas Puro em Campinas. Eu tinha uma equipe com 4 funcionários. Uhum. Pegou uma de 45 funcionários. 45? 45 em Campinas? Em Campinas. Uau, eu não sabia que era isso tudo. 45 funcionários. E, é grande. É o tamanho da minha equipe hoje. Um cartório grande. O cartório grande. Você não conhecia, o prédio era enorme, tudo era enorme. Tudo era hiperbólico. Então, aí você vai começar a se inteirar. E Campinas é uma cidade legal. É uma cidade legal, uma cidade boa. Eu nada assim contra Campinas. A jornada lá foi muito complicada. Por quê? Você lembra que não se fazia concurso há muito tempo para trabalhar na de notas. Lembro. Né? Então o cartório estava vago há muito tempo. Uhum. Então havia um grupo que arrendava o cartório. Tinha um grupo que arrendava o cartório. Então tinha um interino que acabou se tornando meu amigo, que era um cara muito bom, e ele sofreu as consequências disso. O pai dele tinha sido titular do cartório. Do próprio Quinto. Do próprio Quinto. E ele ficou como interino. Só que, na época, o Quinto era um cartório pequeno. O que os inscreventes fizeram? Saíram de um outro cartório, que era muito grande, era o maior da cidade, e foram para o outro por causa de comissão. Só que eles controlavam o cartório. Controlavam inteiramente o cartório. Controlavam inteiramente. Tudo. Tudo que você possa imaginar. Caramba. Então, foi um desgaste. Arthur, teve época, eu entrava no cartório antes das 8, saía 8, 9 horas da noite, todo dia. Uhum. E final de semana ia lá também. Sábado, você foi morar em Campinas? Eu morava, a família ficou lá. Ficou no Rio? Ficou no Rio. Falei, deixa só eu ver se alguém tem que sofrer, que esse seja eu. Uhum. Eu tenho mais casca para isso. Eu não vou colocar... Porque estava meio nebuloso, sabe? Coisa muito... E, de fato, rapaz, tem pitadas de filme policial. Você pode contar alguma? Posso. Conta uma, então, por exemplo, só pra gente... Eu saía do cartório, isso era normal. Começava no celular e eu trocava o celular a cada 15 dias. Trocava número de celular. Você? Eu. Porque eu recebia mensagem ameaçando. De morte, assim? Disso, tudo isso. Caramba. Eu saía do cartório à noite para ir para casa com segurança. Com segurança. Nossa. Com segurança. E aquele trabalho exaustivo de você saber todos os contratos que o cartório tinha, com quem tinha, o que fazia. Isso no comecinho. No comecinho. E isso fica aqui eu sempre gosto de... Às vezes o pessoal também fala, né? Os desavisados que caem aqui no nosso YouTube, falam, olha lá, tá reclamando de barriga cheia. Ninguém reclama aqui de barriga cheia aqui. Na verdade, o cartório no Brasil é uma instituição com tantas marcas lendárias, e o que eu gosto só de falar aqui é o que, gente, não é essa mamata que dizem que é trabalhar em cartório. Quem trabalha com responsabilidade tem muitos... mas ganha bem. Bom, ganhar bem ou não é fruto do mérito e da consequência de cada um. A questão aqui que a gente procura só dizer dá trabalho ser um titular com responsabilidade. Muito. E mais do que dar trabalho, quando você tem certas especialidades como Notas Puro, em cidades que tem mais de um cartório, tem várias coisinhas no dia a dia que são desgastantes. O Cláudio está aqui dizendo para a gente, veja, não é que estão brincando que vão... Não, é ameaça de morte. Né? E veja, ele ainda teve o cuidado de deixar a família dele no Rio de Janeiro. Imagina você com a tua família recebendo esse tipo de ameaça. Não. Você entende? E... Então, entendam que o que a gente fala só cara, eu sempre peço para as pessoas, e em algumas vezes eu não sou bem compreendido, para ter cuidado ao falar do outro. Porque outro dia eu recebi aqui no DGCast, numa ocasião, o Marco Tura, que é tabelião em Osasco. O Marco é meu amigo. E aí a gente falava sobre transição de outras profissões jurídicas para tabelião e registrador. E o Marco falava, cuidado, porque
você, numa profissão jurídica concursada, você tem certas garantias que você Uhum. não tem no cartório e tal. E aí, uma dessas falas virou um corte de um vídeo que viralizou. Rapaz, pô, aparece gente me xingando. Fala, como que você ousa falar que você não... Gente, eu não tô falando que eu não ganho ou que Cláudio não ganha. Não estamos falando... A gente só tá dizendo que dá trabalho e não é. E se eu ganho X, Y ou Z, eu faço por merecer, porque é uma dedicação muito intensa que a gente dedica na nossa rotina. Só sabe quem faz. Só sabe quem faz. Então, E quem passa no concurso, né, Cláudio? Porque tem que ser aprovado. Diga-se de passagem, pô, se tem alguém que valorizar isso. Se é tão simples, pô, você quer ser o que eu sou, passa no concurso também. Exatamente. Tá aí, é aberto para todo mundo. Que é muito complicado, é aberto para todo mundo. É aberto para todo mundo. É uma coisa muito complicada. Então, o concurso é público, né? A gente aqui não está desencorajando ninguém. Não, de forma nenhuma, pelo contrário. De jeito nenhum, muito pelo contrário. O que a gente está dizendo é o seguinte: há que se ter, sim, um pezinho na realidade. Pé no chão. Pezinho no chão. O pezinho no chão é isso que a gente está falando. É o que acontece, sabe? E eu escuto de vários dos colegas coisas muito parecidas, né? Coisas muito parecidas, um monte. Alguns dos nomes que a gente citou no nosso pré-entrar no ar aqui são pessoas que sofreram com questões envolvendo cartórios, colaboradores. Exatamente, a gente sabe disso. Não é novidade. Não é novidade. E como que foi? Quanto tempo você levou, entre aspas? Você conseguiu colocar o cartório no padrão que você queria, ou lá foi sempre muito tormentoso até você mudar? Primeiro, assim, como foi isso? Eu criei um hábito em Campinas, e que é um hábito que é coisa minha. 45 funcionários. Eu chegava todo dia e cumprimentava os 45 funcionários. Gostei. Todos os dias. Gostei disso. Todos os dias. Eu sabia o nome da esposa, sabia o nome do pai, da mãe, da família. Legal. Fui padrinho de casamento, sabe? Lá Parabéns. tenho contatos até hoje de colaboradores meus de Campinas. Porque eu acho que não é você chegar... É muito fácil chegar e meter o pé na porta. Sabe? É muito fácil. Arthur, isso é a coisa mais fácil do mundo. Né? O difícil é você entender que atrás de cada colaborador tem uma família, do mesmo jeito que eu deixei a minha família lá por precaução, por proteção, né, de um pai de família, cada um daqueles ali tinha uma família em que ele estava protegendo, e protegendo com o seu trabalho, e merece respeito. Então, é uma coisa muito cara para mim, é o respeito ao outro. Isso nos encoraja também. É isso. Eu penso isso, sabia? Às vezes, quando eu tô num dia... Todos temos dias mais nebulosos, assim, vamos dizer. Não tem dúvida. Eu sempre penso, eu falo, cara, não, tem uma galera lá. Quantas pessoas, direta ou indiretamente, dependem da gente? Exatamente. Para mim, isso é algo que me dá energia, me dá coragem. E eu saí de Campinas, eu não tive uma reclamação trabalhista. Nenhuma. Putz, que legal. Nenhuma. Que legal. Com 45. E esses arruaceiros você resolveu como com eles? A gente foi, assim, na verdade, foi uma estratégia, né? E assim, eles... Era uma campanha, na verdade. Eles iam num clube, por exemplo, no final de semana, um clube lá que o pessoal frequentava. Ah, mas esse carioca, lá era o carioca. Esse carioca não gosta de trabalhar. Carioca em São Paulo, né? Não, esse carioca gosta de chopp, gosta de ficar na beira da praia. Esse cara não vem trabalhar. Que maldade. Pela ideia deles, eu ia entregar para alguém e eu não ia ficar no cartório, ia ficar no Rio. Entendeu? Só que você não fez. Ficava do cavalo. Eu ficava mais de 12 horas no cartório. Né? Só que isso traz marcas. Isso traz muitas marcas. Né? E tua família chegou aí para Campinas? Ou não deu, você sempre mantive lá, porque... Eu imagino que tenha sido também uma coisa desafiadora. Também muito dura, né? desafiadora. E é isso que, de novo, eu vou te falar. E só pude fazer isso porque eu contava com uma parceira, que é uma parceira de guerra, e ela vai assistir, eu estou falando para ela. A Ana. A Ana, né, que me apoiou sempre, né, uma guerreira. E se a gente não tiver isso, né, a gente não consegue andar. E eu andei em Campinas fazendo isso. Então aqui eu presto essa homenagem, mais do que merecido. E eu assino embaixo aí, porque eu adoro essas coisas, ouvir essas histórias. Ana, o nosso reconhecimento à Ana. E Arthur, é uma coisa também interessante. Nesse período todo em Campinas, com toda a dificuldade, houve um tempo que os caras chegaram e viram que eu não vou conseguir. Né? Você tem ideia, eles eram donos do prédio, onde estava o cartório. E eu soube, através de terceiros, ele vai te tirar do cartório, vai entrar com a retomada do imóvel. Eu falei, vai, tá bom. Que é? Tá bom. Arrumei um outro prédio, em outro bairro. Saí do centro, fui para o Cambuí. Né? Cambuí. Arrumei o prédio lá quietinho, sem fazer alarde. Antes de chegar, ele descobriu aí, o cara vai mudar o cartório. Esse cara não é mole, não. Esse carioca, não vai dar para a gente fazer. O que eles fizeram?
mudaram de novo, eu não precisei nem demitir. Eles Uhum. pediram demissão, todos pediram demissão, era um grupinho, e foram para um outro cartório, um outro tabelionato lá, né, que era um cartório. Mas a história é sempre a mesma, sempre era Troca de um cartório para o outro. de um cartório para o outro. E levou um monte de cliente, claro. Teve um baque? Claro que teve, lógico. E você mudou o prédio ou não? Mudei. Mudou. Mudei porque eu também não ia ficar mais na mão, né, do cara. E a gente mudou, e lógico, ele tinha um escrevente que era o melhor de Campinas. Era um cara tecnicamente muito bom, sabe? Um cara com um atendimento muito bom, atendia com muita educação, era muito eficiente. E esse cara tinha clientes pra caramba. Ele levou. Uhum. Né? E foi embora teu serviço. E foi embora. Eu cheguei a conversar com ele. Ponto importante aqui. Gosto de... Desculpa, o pessoal vai... Desculpa a interferência, mas eu vou sempre parando nos momentos oportunos. Por quê? Cartório de notas tem uma peculiaridade que é, muitas vezes, a dependência do titular Em relação com ao o escrevente. Porque há cartórios... Eu procuro, dentro do possível, sempre dizer que o cliente é do cartório, mas nem sempre isso é uma verdade. A gente tem que ser realista. É. E há escreventes que, às vezes, têm essa clientela vinculada a ele, e se você perde o escrevente, você perdeu o movimento. Perdeu o movimento. Fato. Não tem então, Arthur, você é a favor ou contra? Aqui não tem a favor ou contra, é um fato e tem muitas pessoas que, às vezes, nem gostam da especialidade do Notas por isso. Porque, em tese, você ficaria muito ligado ao escrevente que é comissionado. Que é comissionado. Então, só uma observação para vocês entenderem o que representa. Um cartório, por exemplo, que poderia ser um cartório maravilhoso, em um piscar de olhos pode virar um cartório ruim se uma determinada equipe de escreventes sair para um outro lugar. Um movimento errado, principalmente num cartório de notas, pode representar o fim do metade, mais da metade de um faturamento então, da noite a coisa é tão complexa, isso também é um recado nosso. E eu acho que qualquer inspiração que a gente possa trazer, né, para quem está assistindo, para quem pretende entrar na atividade, para quem está iniciando a atividade, eu já me sinto realizado se a gente conseguir fazer isso. Então, muito cuidado com qualquer movimento. Cada movimento errado. E não adianta, o cartório é uma coisa tão complexa que não pode ser representado por um número. E eu vou até além. Eu acho que o cuidado, Cláudio, você que já participou de algumas sessões de escolha, tem que começar na escolha. Exatamente. Identifique perfil de cidade, perfil de cartório, perfil de especialidade, analisa tudo. E depois que você estiver lá, avalia cada detalhezinho do cenário que você vive para que as mudanças sejam as melhores possíveis para o teu desenrolar, para a tua jornada. Isso, cara, principalmente em tabelião de notas, isso é fundamental. Pequenos movimentos impensados podem representar perdas significativas. Isso de exemplo prático. Né? A galera saiu lá do cartório, do que foi para esse trocou. Teve um Isso foi em que ano? Você lembra? Eles saíram entre 2005 e 2007. 2006 e 2007 saíram. E aí você ficou até 2011 já com uma equipe sem essa turma. Aí a gente foi reconstruindo. Né? A gente treinou, trouxe novos... Você tem ideia, 2 substitutos hoje do quinto, eu tenho muito orgulho disso, são amigos meus e eu dei oportunidade de iniciar fazendo isso. Que legal. Então, E você conseguiu financeiramente reconstruir o cartório ao que era? Conseguiu? A gente conseguiu. Que ótimo. A gente conseguiu. Que ótimo. Mas amém. Isso que eu estou te falando, amém. Eu tenho gratidão total por isso. Muito trabalho. Agora, os efeitos desse período inteiro... Eu posso imaginar. Os efeitos desse período... Deixa marcas, o que você falou. Deixa marcas. Não tem jeito. Cláudio, falando em deixar marcas, eu quero aproveitar passagens interessantes da tua história sem estourar o nosso tempo, que já está correndo, está andando. Você vê como passa rápido. Pois é. Acho que a gente até vai passar um pouquinho, mas um pouquinho acho que dá. Mas vamos lá. Você tabelião em Campinas, tudo bem, teve várias adversidades, mas Campinas, uma das maiores cidades do Brasil. Campinas, para quem não conhece o estado de São Paulo, é uma cidade que é maior do que muitas capitais aí pelo Brasil, em termos de população, de representatividade. Tem aeroporto, tem indústria. Campinas é um monstro no bom sentido de volume. Por que você foi, em 2011,
para Guaratinguetá. Eu quero saber, com todo respeito a Guaratinguetá, viu, gente? Mas Guaratinguetá é cidade pequena. Não tem dúvida. É uma cidade pequena, muito menor. Muito menor. Até uma cidade com 2 tabeliões de notas e protestos. Tem lá isso, né? Você não era nem tabelião único numa cidade, por questão de organização judiciária, eram 2. Exatamente. Então, Cláudio em Campinas, tabelião de notas, num processo de reestruturação. E aí, Cláudio não só resolve prestar concurso novamente, como fez e passou, como troca a grandiosa Campinas no sentido aí de tamanho, talvez até de visibilidade, pela pacata e pequena Guaratinguetá. Cláudio enlouqueceu? Você deve ter ouvido isso muito, hein? Quase fui vítima de internação compulsória. Cláudio enlouqueceu, só pode ser. O que esse cara tá Cláudio fazendo? enlouqueceu, não dá, esse cara tá maluco. O carioca pirou, pirou o carioca. Não, mas que eu te falei, tudo que a gente tá falando aqui, tudo, você vai ver que a gente vai sempre linkando numa coisa. Sim. Né? Conta pra gente. Aliás, gente, só um ponto importante. Essa história do Cláudio em Guaratinguetá, ele vai contar aqui pra vocês. Mas eu me recordo de ter conversado com o Cláudio, sei lá quantos anos sobre isso. Uns anos e foi uma história que me impactou demais. E quando eu conversei com o Cláudio agora num passado recente para ele vir aqui no DGCast, eu falei, cara, a gente vai falar sobre isso. Fala. Eu vou te falar. Como eu te falei, isso tudo esse período inteiro foi muito intenso. Foi uma experiência fantástica para mim, em todos os sentidos. Profissional, o meu crescimento profissional foi enorme, em função do que a gente viveu em Campinas. De pessoal, de lidar com gente, de conhecer pessoas, eu vi vários lados, né, de várias pessoas. Então, só que isso deixa marcas. Isso é inevitável, Arthur, é inevitável. A vida deixa marcas. Uhum. Né? E quando, num período curto, você vive intensamente, talvez eu tenha vivido 12 anos em 6 ali. Eu acredito. Né? E, em termos de saúde, começou a refletir. Começou a refletir. E eu sempre tive uma proximidade muito grande com meus pais. Certo. Não era aquela coisa protocolar de pai e filho. Era muito mais do que isso. Eu, em Campinas, eu falava com eles todos os dias. Olha, que todos legal. os dias. Nem que fosse para dar alô, tô tudo bem aí, tudo tranquilo e tal. Né? E quando eu ia, né, para o Rio e Araruama, a minha rotina é a seguinte, eu chegava, passava na padaria, comprava um pãozinho quente, passava lá para tomar um café. Porque eu sabia o horário que meu pai fazia o café e que meu pai estava fazendo café. Então, e o que acontece? Meu pai, em 2010, teve um AVC hemorrágico. Foi internado por 10 dias e faleceu. Então, para mim, já foi Quantos anos ele tinha, Cláudio? 80 anos. 80 anos. Um baque. Em menos de um ano... Como era o nome do seu pai? Sebastião Luiz da Silva. Seu Sebastião teve uma ótima vida. Teve uma ótima vida. E era um cara muito leve, um cara com uma inteligência emocional fantástica, autodidata. Que legal. Cara fantástico. Fica aqui nossa homenagem para o seu Sebastião, nosso colega, né? Fica, né? Nosso colega. Legal. Esse foi tabelião, é verdade. Sim, nosso colega. Então, aí, em menos de um ano, aconteceu a mesma coisa com a minha mãe. O nome da sua mãe? Estelina Lopes da Silva. Dona Estelina. Também. Quantos anos, Dona Estelina? Também 80 anos. 80 anos. Curiosamente, 80 anos. Deus os guarde. Eles tinham diferença de um ano, ela morreu também com 80 anos. Também vítima de um AVC. Deve ter sofrido com a ida do Nossa, companheiro, e né? assim, a dela foi ainda mais trágico, porque eu a socorri, né, quando ela teve, enfim... foi muito dolorido para mim. Você estava em Campinas. Estava em Campinas. Isso impactou, você acha, na tua vida? Muito. De tipo, você olhar para a saúde e tal. Foi mais isso, olhar para a vida, porque também, vamos lá. Olhar para a vida. Eles tinham 80 anos, já era uma idade avançada. Olhar para a vida. Não, mas olhar para a minha vida. Eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Quantas pessoas eu amo e estou deixando de conviver com a intensidade que eu gostaria? Isso. Por que eu estou fazendo isso? De que maneira? O que eu estou fazendo na minha vida? É trabalhando 12, 13 horas por dia e também fim de semana? É isso que eu quero para a minha vida? O que eu quero lá na frente? Né? Na época eu tinha 40 e pouco, hoje eu estou com 62. Né? É isso que eu quero daqui a 20 anos? Então eu pensava nisso. Né? Falei, não, eu tenho que puxar o freio de mão desse negócio. Primeiro, claro, os 2 episódios dos falecimentos do meu pai e da minha mãe foram impactantes totalmente. Aquilo de te dar uma sacudida, você pensa um pouquinho. Né? Tá bom, eles viram muito bem, fizeram tudo que poderiam fazer, ótimo. Mas o meu pai sempre trabalhou muito com essa coisa de cartório, sempre.
né? Então, quando ele se aposentou, ele também já estava muito debilitado, desgastado. E você tem ideia, meu pai infartou com 43 anos, numa desavença com um cliente dentro do cartório. Né? E ele sentiu mal, infartou e quase morreu. E depois disso... O cartório é desgastante. É desgastante. Você sabe que o meu projeto do Despertar dos Cartórios, que é a minha menina dos olhos atualmente em termos de projeto, ele tenta levar um pouco de ideais de uma vida mais saudável para dentro do cartório. E você vê que agora... Eu estou impressionado com a procura. A gente já teve um evento presencial, uma mentoria online. Cara, as pessoas estão atrás. Excelente. E a gente precisa disso. Excelente. A gente precisa se cuidar. Um outro episódio que eu vou te falar, então, ainda de isso já em Guará, vou te falar como é importante essa questão do bem-estar. Aí eu já estava em Guará, pandemia, 2020. Você mudou então, você passou voluntariamente, você trocou buscando uma qualidade de vida diferente. Né? Aí você foi para Guaratinguetá. Sabia que era um cartório também complicado, era um cartório menor. Em Campinas, o pessoal, você chegou a conversar com a tua equipe sobre essa mudança? Conversei com todos, a gente fez uma reunião e eu coloquei, todo mundo ficou triste, poxa, não faz isso, mas todo mundo entendeu. Tanto que eu mantenho contato com quase todos. Que legal. Né? E aí você vai para Guaratinguetá. Qual a população de Guaratinguetá? 120 mil pessoas. Você foi atrás de qualidade de vida e de melhorar. Você foi um homem corajoso. Você é, né, um homem corajoso. Pouca gente faria isso. Uma coisa que... Pouca gente faria isso, porque a pessoa poderia... assim, a esmagadora maioria das pessoas talvez olhasse para isso e falasse o quê? Não, imagina que eu vou trocar Campinas por Guaratinguetá. Eu vou dar um jeito aqui, mas não tem jeito. Concordo que não tinha. Eu cheguei a um teto que eu vou dizer assim, não é teto financeiro nem nada, um teto emocional. Um teto de expectativa sua. Ter essa clareza é uma coisa... Eu conheço pouca gente que teve essa clareza. Eu tive um teto emocional. Eu não vou sair disso. Eu te contei, né? Eu tava falando pro Cláudio antes da gente iniciar a gravação que quando eu passei no concurso que me levou para Itacoaxetuba, eu sempre falava, quero mudar de campus, mas quando eu tive a chance de mudar, eu dei uma titubeada antes ali, porque eu gostava de campus. A gente balança, assim, não tem dúvida. Tem dúvida. Porque eu acho que é bom a gente refletir a respeito das coisas para fazer escolhas com consciência, por mais que aos olhos dos outros elas não possam parecer como muito lógicas. Eu acho que você tem que buscar sempre estar bem com você. Você pode acertar, você pode errar, mas você tem que estar bem com você. Você ficou quanto tempo em Guaratinguetá? 13 anos. 13 anos? 13 Tudo anos. isso? 2011 até 2024. E aí sua família muda para lá? Não mudou também para agora. Continuou, porque aí as coisas foram alterando. Minha filha, uma fazendo faculdade, outra trabalhando. Tá. Entendeu? Você já tinha aí os teus 3 filhos, né? Já tinha, então eu falei, não quero... Qual o nome dos seus filhos? Isabela, Cláudio e Mariana. Cláudio e Mariana. Legal. Bacana. Mariana. A Mariana que presta concurso. E a Mariana, não vou esquecer. Sei que você vai ver. Ela pediu, fala com o Arthur, que eu sou fã dele. Tô falando agora, mandar um beijo pra Mariana, beijo pra você. E foi tua aluna na pós da Marta. Que legal. Sucesso sempre. Que Deus abençoe sua caminhada. E vai ser a nossa colega. Vai ser. Se Deus quiser. Ela trabalhou comigo em Guará. Que legal. Eu vi a Mariana para trabalhar comigo em Guará. E aí você ficou por lá, foi boa a sua jornada de trabalho em Guaratinguetá? Foi excelente. A gente, de novo, uma coisa assim que eu gosto muito, a gente trouxe um cartório de um patamar que o cartório fazia 1/3 do que o outro tabelionato fazia. A gente não só igualou, como superou. Que bom. E quantas pessoas trabalhavam para você lá? Estava com 17 funcionários. Até que um cartório grande. A gente conseguiu... Notas e protestos. Algo marcante que você destacaria aí na tua passagem por Guaratinguetá? De novo, a presença de quando eu entrei, um tabelião que era muito complicado, que ele deixou o cartório em frangalhos, que exigiu de novo muito trabalho. Falei, bom, eu não esperava nem isso tudo, mas já que está aí, a gente vai... E foi bom, porque a gente foi reconstruindo, sabe? Montando uma equipe. Isso é um negócio muito gostoso de Deixou amigos lá? Deixei. E a gente gosta, Arthur, eu gosto do seguinte, de dar oportunidades, né? Dar oportunidade. Isso é eu sempre tive na mente o seguinte, eu prefiro um colaborador que venha e seja um agregador, né, do que aquele gênio incompreendido. Falamos muito sobre isso aqui, eu adoro esse tema. Tem que ser um cara o gênio incompreendido, muitas vezes, ele implode o ambiente de trabalho, ao passo que o colaborador dedicado e que queira, de fato, gerar um bem-estar ali no dia a dia... Eu acho que ele contribui muito mais a médio e longo prazo. O gênio compreendido ele só vai acabar voltando para a garrafa. É isso. Não adianta.
sabe? isso. Não adianta, tem que ter gente que emane coisas boas, sabe? Que trabalhe, que O pensa. direito é importante, mas a boa energia, a boa intenção Muito, também tem muito. grande valor. Eu acho que falta muito isso. A gente, hoje, na nossa atividade, a gente está muito focado em outras coisas. Aí a coisa demanda até um desenvolvimento maior. Né? Eu acho que a gente tem que focar nisso do bem-estar. Você vê que hoje até o Ministério do Trabalho, né, tem uma norma reguladora preocupada com a saúde mental do colaborador. É isso. É isso. Né? Então, eu venho pensando nisso há 20 anos. Eu também. 20 anos. Há mais de 20 anos. Eu também. Sabe? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Cláudio, eu não quero fechar o episódio, a gente tem um pouquinho de tempo só ainda, para sempre te perguntar o que te motivou a voltar para o Rio de Janeiro. Então, você estava lá, Campinas, cartório grande, problema, mudou para Guaratinguetá, precisava dar um passo talvez para trás aí, para se reestruturar, ter mais... Aliás, eu nem vou chamar de passo para trás, um passo para o lado, uma mudança para se reestruturar. E aí, nesse contexto, você se inscreve no concurso do Rio, que demorou anos para concluir, e agora há poucos meses você assume o 20º tabelião de notas do Rio de Janeiro. O que te motivou a mudar? Número 1, imagino que tem a ver também com a tua família, né? Alguma coisa nesse sentido. E ponto 2, como é que tá esse desafio? Porque eu imagino que ser tabelião de notas no Rio de Janeiro... Se Campinas era difícil, penso eu que no Rio de Janeiro a dificuldade deve estar num nível análogo. Conta para mim um pouquinho sobre isso, por favor. A decisão assim, foi muito fácil. De novo, a família me move. Né? E com cereja do bolo, na verdade, duas netas. Duas netas. Filhas de? Filhas da Isabela, minha primeira filha. Que é a primeira que é a servidora, que você é servidora federal. A Beatriz e a Helena. Então, a Isabela mora no Rio. Isabela mora no Rio. Capital. No Rio. Trabalha em Niterói. Niterói. Tá. Ela trabalha no gabinete de uma juíza federal. Araruama você não tem mais contato. Não. A gente está em Niterói pelas necessidades. Legal. Né? Então, isso me motivou de novo. Eu falei, não, tem que... Eu estou no meu, vamos dizer assim, meu último ciclo profissional. O homem é bom de concurso, hein, gente? Passou no Rio 2 vezes, São Paulo 2 vezes. Legal, hein? Não é para qualquer um isso aí, não. Eu nem vou falar como eu passei, porque senão os donos de cursinho vão me matar. Conta rapidinho, vai, um minuto. Não, eu nunca estudei, por exemplo, que minha filha está estudando. Uhum. Eu nunca fiz tudo que ela está... Eu fico orgulhoso dela, que a Mariana está fazendo. Eu nunca fiz o que ela está fazendo. Falei, acho que eu nem conseguiria fazer. Né? Mas Deus... O estudo é mais difícil que o concurso. Muito mais do que o concurso. E Deus foi tão bom que foi me dando essas oportunidades. Né? Porque eu acho que tem mais coisa a fazer, mais gente a ajudar, a introduzir. E, de novo, agora, a gente abriu um cartório que estava reativado, o 20º ofício. Ele teve fechado por um tempo. Né? Fechado como cartórios aqui na capital, fechados por um tempo. A gente reinstalou o cartório, a gente montou uma equipe, dando oportunidade para gente nova, e a gente está caminhando. Muita dificuldade, porque o mercado em si exige coisas que eu não estou... É fácil ser tabelião de notas no Rio de Janeiro? O mercado exige um preço para você pagar que eu não estou disposto. E eu te recomendo, se você me permitir, que continue assim. Não, eu não tenho mais jeito, Arthur. Sabe aquela coisa que a gente fala aqui em São Paulo, no interior, que o burro velho não pega marcha? Não adianta, não tem jeito. É assim, eu não vou me adaptar ao mercado, não vou ceder a isso, sabe? Eu tenho um modo muito particular de trabalhar, eu acho que funcionou até aqui, vai funcionar. Vai demorar um tempo, vai ter dificuldade, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. E Ele quer. Amém. Uma mensagem final para os nossos espectadores aqui, para a galera que acompanhou o DGCast, você que tem uma história com tantas particularidades, tanta coisa legal, né? Eu gosto sempre de pedir, dentro do que o seu coração mandar para o momento, que você deixe um recado aí para as pessoas que estão nos assistindo, algo que tenha valor para você, para aquilo que você prega. Eu fico muito feliz de poder passar isso. Né? E eu queria ter mais. E onde for chamado eu vou para falar isso. Né, de servir de inspiração, não sou modelo, não sou exemplo, não sou nada. Mas o que eu queria deixar é isso. Lutem, né, se dediquem, mantenham o foco, mas nunca esqueçam da pessoa principal para isso, que é você. Nunca esqueçam de, espiritualmente, fisicamente você está bem, ter o apoio da sua família, e não vejam o cartório só com números. Cartório é uma coisa muito complexa para você minimizar ou simplificar e veja uma maneira tão rasa.
A gente não está aqui de forma alguma, em nenhum momento a gente quis desestimular alguém, muito pelo contrário. A gente quis dar elementos para quem quer entrar, para quem quer seguir a atividade, vem com a gente, mas não é fácil. Isso que você falou, eu acho super legal, essa mensagem de foco e de incentivo. As pessoas estão muito sem foco, sem objetivo, e a mensagem mesmo... eu tenho que falar, você fica falando, desestimulando. Não, não é desestimular, é que o que eu não posso é comungar de certos discursos que são criados de forma, às vezes, até irresponsável e, às vezes, até com intuitos comerciais por algumas instituições, de falar que isso aqui é uma moleza. Não. Porque eu sei o que eu vivo há 20 anos, eu conheço caras como você e como outros que a gente conhece também, que a gente que dedica seu tempo, a sua energia, a sua vida para a coisa funcionar da melhor maneira possível para quem vem até os cartórios. E a gente tem que valorizar e tem que dar clareza, porque é como o Cláudio falou, que se você quer vir, venha, mas venha consciente de que é uma profissão maravilhosa, só que ela tem grandes desafios. Tem grandes desafios. É isso. Pessoal, eu acho que vocês devem ter gostado tanto quanto eu dessa conversa com o Cláudio, e eu quero agradecer, Cláudio, muito a tua disponibilidade em vir até aqui. Para mim, realmente é uma honra receber pessoas como você aqui no programa que a gente criou justamente para inspirar outras pessoas, e você trouxe muitas fontes de inspiração, principalmente pelo homem que você é, pela decência com que você trata a sua profissão, sua família, e pela coragem até que você teve de enxergar e tomar atitudes em momentos que possivelmente a tua decisão foi vista como algo meio louco ou algo assim. Então, eu saio daqui muito inspirado por coisas que você disse, e eu quero que vocês, principalmente, tirem boas lições desse nosso episódio do DGCast de hoje. Eu quero novamente agradecer a Ciplan e a Deva, que são as nossas patrocinadoras do projeto. Quero lembrá-los que, para quem gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário com perguntas, com dicas aí de pessoas para estarem aqui conosco. Eu pedi para vocês, né, fazerem a inscrição e clicarem a notificação dos novos vídeos. Tem uma flechinha embaixo do vídeo aqui no YouTube que você clicando gera um link. Manda o link para outras pessoas se inspirarem também com essa história do Cláudio. E eu tenho certeza que quem ouvir o que a gente ouviu aqui hoje vai sair transformado desse episódio. Cláudio, obrigado. Obrigado mesmo. Foi maravilhoso ter você aqui. Gratidão total. Toda gratidão a vocês também por mais esse episódio do nosso DGCast e até uma próxima oportunidade. Valeu!